Cumprimente essa pessoa que está do seu lado, diga assim para ela, seja bem-vindo. Aleluia, diga assim para ela que é culto de adolescente. Você pode fazer zoada, amém? Amém? Vocês estão fracos, parece que não lancharam agora à tarde. Não tomaram todinho hoje, não? Aleluia. Glória a Deus. Quem estava no Acampitinha esse final de semana, dá um amém aí bem alto. Quem gostou do Acampitinha, dá um glória a Deus. Aleluia. Nós vivemos coisas extraordinárias esse final de semana. E eu estou muito feliz pela porção que Deus derramou aos nossos corações. Amém? E se o irmão que não foi, que está aí do seu lado, diga assim para ele, você vai ano que vem. Diga para ele. Se organize, se prepare. Glória a Deus. Eu acredito nessa continuidade de Deus, porque o nosso Deus é um Deus geracional. E eu sei que Ele tem medidas especiais para derramar sobre nós em cada programação, em cada evento, em cada conferência. O poder não está no acampamento em si, mas naquilo que geramos em oração, naquilo que nós construímos para vivermos isso esses dias em nome de Jesus. Aleluia. Diminui só um pouquinho meu microfone, por favor. Diminuir um pouquinho. Tá muito alto. O retorno. Aleluia. O meu torcedor foi embora. Cadê o Levi? Tá aí o Levi? Tem que contratar o Levi. Tá caro o Levi. Vai colocar aí? Amém? Amém, pessoal? Sabe, e eu tava pensando sobre o acampamento enquanto eu orava, eu comecei a me preocupar com algo, porque nós vamos para aquele lugar com expectativa de vivermos grandes estivemos na festa, sim ou não? Quem gostou da festa? Quem gostou do churrasco? Mas, aleluia, mas eu também me preocupo com algo, não só com aquilo que você entregou naquele lugar, mas aquilo que você recebeu e com quanto cuidado você está se dedicando a isso nesses dias após essa programação. Porque para pensar, você recebeu muito de Deus. Agora a minha pergunta é, o que você vai fazer com aquilo que você recebeu? O que você vai construir com aquilo que você recebeu? Como você vai viver os próximos dias? Porque talvez daqui mais uma semana você possa esquecer esse acampamento. Mas eu quero que você não esqueça a chave que Deus virou na sua vida, da medida que Ele derramou. E eu não estou apenas reduzindo isso a essa programação especial que foi o acampamento. Mas a cada estação na nossa vida que nós temos com Deus e recebemos de Deus, mas muitas das vezes nós não colocamos em prática. Porque chegamos naquele lugar talvez magoado, chateado, até mesmo frio e vazios, mas agora fomos enchidos pelo Espírito Santo. Fomos cheios de Deus naquele lugar. Deus derramou a medida, mas o que eu faço com isso? A minha oração é para que os nossos barris eles possam estar cheios e transbordando. Eu oro para que aquilo que você usou para comportar a glória de Deus não possa se despedaçar. Eu oro para que ele não possa se rasgar. Eu oro para que ele permaneça intacto, para que você experimente em cada estação e todos os dias, até que o Senhor volte, aquilo que ele tem para você. Quem pode dizer amém? Aleluia! Então nessa tarde eu quero dar continuidade àquilo que eu comecei a conversar com vocês no domingo pela manhã. Porque eu acredito plenamente que nós precisamos experimentar algo novo da parte de Deus. Quem acredita nisso? Eu acredito que todos os dias eu preciso provocar, eu preciso desejar, aleluia. Eu preciso experimentar algo da parte de Deus. E a minha pergunta é, qual é o tamanho da sua fome a respeito daquilo que o Senhor tem para entregar para você? Qual é o tamanho do seu desejo pela presença de Deus? Você talvez até esteja em uma igreja legal, descolada, que usam as temáticas que às vezes até assustam algumas pessoas, mas não tem a ver sobre isso. Tem a ver com a presença de Deus.
Tem a ver com aquilo que você carrega. Tem a ver com transbordar da presença de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas. Sabe, eu quero que você entenda que desde o acampamento, e nós vamos continuar buscando isso, a viver uma nova experiência com Deus. Alguém te fez uma pergunta após o louvor, quando ele subiu nesse altar, que fui eu. Qual é a sua expectativa? O que você deseja receber de Deus? O que nós desejamos receber de Deus? E aí nós começamos a medir o tamanho da nossa fome, o tamanho da nossa paixão, o tamanho do nosso desejo. Por quê? Porque se eu não tenho expectativa em experimentar algo novo, isso revela que eu não estou tão empolgado com aquilo que o Senhor tem para me entregar. Nós precisamos nos empolgar com aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Nós precisamos desejar aquilo que o Senhor tem para nos entregar. E a Bíblia fala, lá em Efésios 5,17, que eu não posso ser faltoso de juízo. Eu preciso buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe, adolescentes, vocês precisam entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Entender qual é a vontade do Senhor para essa estação. Entender qual é a vontade do Senhor para a sua casa. Entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida nesse tempo. E aí você fala assim, pastor, tudo bem, a vontade de Deus é que eu me torne parecido com Ele. Mas nesse processo de ser parecido com Deus, eu preciso dar passos, aonde esses passos, eles vão subir degraus, para que eu consiga ver o Senhor, para que eu consiga experimentar o que Ele tem para mim. Quem pode dizer amém? Aleluia! Então, no nome de Jesus, deseje isso. Deseje isso. Busque isso em nome de Jesus. Experimente isso em nome de Jesus. Sabe, a gente está na igreja e parece que a gente se empolga no final de semana. E aí, passa vários meses, a gente chega aqui desanimado, triste. A gente chega na célula sem expectativa. Sabe por quê? Porque nós somos a geração que mais oscila. Diga, está repreendido. Nós somos a geração dita como geração líquida. A geração que mais muda de forma. Sólido, líquido e gasoso. Um dia está bem, um dia está mal. Outro dia está assim, outro dia está daquele jeito. Não. Nós precisamos ser contínuos na busca em ser parecidos com o Senhor. E você começa a medir isso pelo seu serviço. Ok? Todo o staff que está aqui estava servindo no Acamp Team. Uau, me preparei para o Acamp Team. Mas quando chega na segunda-feira, após o acampamento, parece que eu me comporto pior do que como eu entrei naquele lugar. Porque parece que a minha intensidade é para uma programação e não para Jesus. Parece que a minha intensidade é para viver um momento e não para Ele. Entenda, nós precisamos viver para Cristo. Nós não nos movemos por programação, nós não nos movemos por eventos, nós nos movemos por causa do Evangelho. E o que eu quero te ensinar nessa tarde? Eu quero que você todos os dias deseje o Senhor e diga, Senhor, eu quero viver uma nova experiência. Senhor, eu quero que o Senhor queime no meu coração como os primeiros dias. Senhor, que o fogo que está aqui dentro não se apague. Entende que é nesse lugar que você vai produzir aquilo que vai ser contínuo. E pode até ser devagar, tá tudo bem. Mas que você permaneça. Mas que você continue amando o Senhor Jesus. Mas que você continue perseverando. Que você continue buscando a presença. Você pode dizer amém? Nós precisamos de muito mais. E aí você fala assim, pastor, mas eu tenho tudo de Deus. Ok, você tem tudo de Deus. Pastor, eu já recebi tudo de Deus, porque eu confessei Ele como Senhor e Salvador da minha vida. A Bíblia é bem enfática. Nós recebemos de toda a sua plenitude graça sobre graça. Mas existem lugares que eu preciso acessar. Existem lugares que eu preciso me esforçar para acessar. Porque o conhecimento de quem Jesus é como se jogar de um abismo. E esse abismo não tem fim. Eu não vou conhecer tudo, mas eu vou continuar conhecendo. Porque é isso que a palavra me ensina. Então por isso, no nome de Jesus, viva uma nova experiência com o Senhor todos os dias. Se lance nesse lugar, para que você viva experiências genuínas e que essas experiências, elas possam alterar a sua vida.
Eu quero te desafiar a sair desse culto hoje e a provocar um mover interno dentro de você que vai levar você a viver coisas que você não viveu. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você tirou um propósito de oração? Qual foi a última vez que você falou assim: Jesus, me acorda de madrugada porque eu quero orar? E faça esse teste para você ver. Diga assim: Jesus, eu quero acordar 4 horas da manhã para orar, e Ele vai te acordar. Vai. Amém? Diga assim: Jesus, eu quero ser mais obediente aos meus pais. Deixa Jesus moldar você. Você precisa agir. Eu já falei e volto a repetir. Você precisa ser aprovado dentro de casa. As novas experiências não é para um mover externo. As novas experiências também vão provocar dentro da sua casa um avivamento. Por isso, pare de bater o pé pro seu pai. Pare de responder a sua mãe. Vai lavar a louça quando ela mandar. Vai limpar a casa quando ela mandar. E eu aprendi uma coisa com os meus pais lá atrás. Minha mãe me dizia assim: mesmo eu estando errado, eu estou certa. Eu falei: tudo bem, mãe. Isso é um conselho para a sua vida, para que você viva bem, viva muito. Não adianta você fazer as coisas eclesiásticas certinhas, mas dentro de casa você não provocou uma nova experiência, você não viveu um avivamento, você não tem costume de ter um relacionamento tão saudável a ponto de revelar Cristo. Ei, adolescentes, você é a ferramenta que vai ganhar a sua casa, os seus tios, os seus pais, você é a ferramenta que vai ganhar as pessoas que estão próximas de você. Nós temos testemunhos aqui na rede de pais que começaram a frequentar células porque o seu filho impulsionou. Ou seja, à medida que você carrega de Deus, você precisa jogar dentro da sua casa. Você precisa jogar dentro da sua família. Você precisa jogar dentro do coração dos seus pais. Viva uma nova experiência. E que essa experiência possa alterar você. E que essa experiência possa alterar o seu amigo. Aleluia. Quem pode dizer amém? Eu quero te desafiar a fazer o que você não fez, ou a fazer aquilo que você há muito tempo não faz. E sair desse lugar onde você começa a ver defeito em tudo, mas começa a olhar para você. Pega esse dedão de vocês aí de profeta, pega aí, levanta assim a mão. Aponta assim, ó, pro outro. Pare de apontar pro outro e agora aponta para você. Diga assim: eu preciso fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa, Aliança Team. Nós precisamos fazer alguma coisa para que essa cidade seja ganha para Jesus. Nós precisamos fazer alguma coisa para que o Evangelho de Jesus ele seja pregado. Nós precisamos fazer alguma coisa para que o nosso testemunho possa revelar que Cristo vive. Nós precisamos fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque as experiências genuínas, elas alteram o nosso comportamento. Elas alteram a nossa vida. Por isso diga para Deus: eu quero viver uma nova experiência. Eu quero viver uma nova experiência. Vocês que são crentes mais velhos, vivam uma nova experiência todos os dias. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu pai. Mateus 6,6. Comece a falar com Jesus de uma forma que você ainda não falou, de uma forma que você não viu. No nome de Jesus. Sabe, qualquer problema que acontece na nossa vida, nós queremos abrir mão daquilo que o Senhor nos entregou para. No nome de Jesus. O Evangelho não é um problema na sua vida, ele é a solução. As pessoas que você cuida não é um problema na sua vida, é um presente de Deus. No nome de Jesus. Sabe, desde setembro, outubro do ano passado, nós temos vários relatos de pessoas desanimadas na caminhada. E um dia Jesus me disse que o lugar de intimidade é onde Deus nos afia. Que o lugar de intimidade é o lugar onde Deus ele começa a nos espremer. É lá que nós entendemos o verdadeiro propósito de servi-lo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ame a Jesus todos os dias. Sirva a Jesus no seu quarto. Se relacione com Ele. Não se preocupe com o ministério que você serve. Se preocupe
com o filho que você é. Ame ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero conversar hoje com você sobre a história de um homem chamado Pedro. Lá em Mateus capítulo 4, Pedro, ele é convocado, ele é convidado para ser discípulo de Jesus. Quem lembra? Pedro, Tiago, João e André. Eles estavam lá pescando, arrumando as suas redes, as suas tralhas, e Jesus os chama. E imediatamente eles abandonam o que estavam fazendo e eles vão seguir Jesus, sim ou não? Quem lembra? E Pedro tem uma experiência incrível. Pedro entende o verdadeiro propósito. Ele entende o porquê que ele foi chamado. E não só para ser pescadores de peixes, mas de homens. Para viver o evangelho genuíno, para viver o evangelho verdadeiro. Só que Jesus, ele precisava cumprir a lei, sim ou não? Jesus, ele precisava obedecer o Pai, e todo mundo sabe que Jesus precisava morrer. Mas ele ressuscitaria ao terceiro dia, nesse curto espaço de tempo, não tão curto assim. Antes de Jesus ser crucificado, Pedro fala assim: Senhor, eu não vou te abandonar, eu estou contigo. Eu não vou abrir mão de você, eu não vou te negar, jamais. Eu vou morrer com você. Mas o que acontece? Jesus é preso, Jesus é crucificado, Jesus ressuscita ao terceiro dia, mas Pedro, antes da crucificação, nega Jesus. E aí tá tudo bem. Pedro vendo agora Jesus sendo crucificado, morto, não ressuscitou, ele volta às práticas antigas. Quais eram as suas práticas antigas? Ele volta a pescar. Imagino eu, no texto de João 21, do 1 ao 25, você lê em casa. João 21, do 1 ao 25. Você vai ver que ali acontece algo extraordinário, a pesca maravilhosa. Isso aconteceu após a morte e ressurreição. Os discípulos estavam onde? Pescando. Na verdade, Pedro sai para pescar, né? E aí o que acontece? Pedro joga a rede do lado, joga a rede do outro, não pega nada. Jesus aparece, Jesus manda jogar a rede de um lado, Pedro pega muito peixes, mas Pedro não reconhece quem era Jesus. Enfim, Pedro tem uma experiência inicial. Pedro tem uma experiência no processo. Mas Pedro tem uma experiência final. E essa experiência final foi antes da ascensão de Jesus, nos 40 dias que ele passa na terra depois da sua ressurreição. E essa experiência, ela muda completamente com a vida de Pedro. A Bíblia fala que Pedro foi restaurado. Pedro voltou a sonhar, Pedro estava desanimado. Eu quero te dizer 3 coisas nessa tarde. Uma nova experiência, ela aponta destino. Porque uma pessoa que não tem Jesus, na verdade, quando ela conhece a Cristo e ela se desvia, ela tem a tendência de voltar para as velhas práticas e ainda fazer coisas piores. E foi isso que aconteceu com Pedro. Não é que ele estava desviado, mas ele precisava de uma nova experiência. Ele precisava acreditar de que Jesus era o Messias, a qual os profetas profetizaram. Mas não, Pedro desanima. Pedro recua. Ele volta às mesmas práticas, mas aqui nesse texto, ele tem uma nova experiência. Quem pode dizer amém? Pedro tem uma nova experiência. E a nova experiência, ela aponta destinos. Aleluia. Ela restaura propósitos. Se você está nesse lugar e está desanimado, se você está nesse lugar e você estava na condição que Pedro estava, ainda dá tempo de viver uma experiência que vai te trazer de volta para o propósito original. Eu não sei se você está desanimado, triste. Eu não sei se você está magoado com alguém. Eu não sei. Eu não sei o que tem te impedido de viver o que o Senhor tem para a sua vida, mas ainda dá tempo. Você só precisa pedir para o Senhor: Senhor, eu quero uma nova experiência. Repita comigo: Senhor, eu quero viver uma nova experiência. Amém? A nova experiência, ela aponta destinos. A nova experiência restaura vidas. Aleluia. Uma pessoa que não conhece Jesus, quando tem uma experiência, ela é transformada. Pedro foi restaurado. A Bíblia fala em João 15, a partir do versículo 1, que nós somos limpos pela palavra que ele nos tem falado.
Não há outra pessoa que possa nos mudar, a não ser Jesus de Nazaré. Não é o seu discipulador, não é o seu pastor, é a palavra de Deus. Ela vai mudar você. Quando você entende a palavra, quando você obedece a palavra, com o seu discipulador você consegue chegar a lugares que você ainda não chegou. Líderes que estão aqui me ouvindo, você nunca vai levar o seu discípulo a viver o que você não viveu. Você só pode levar ele a um lugar que você já foi. Você precisa experimentar de Deus. Você precisa beber da fonte. Que haja um nascedouro no seu quarto em nome de Jesus. Eu não sei onde você ora, eu não sei onde você lê a Bíblia. Mas eu quero que você, simbolicamente, ou melhor, profeticamente, entenda que existe um lugar onde você vai produzir tudo isso. Existe um poço onde você vai tirar água. Quem pode dizer amém? Então, a nova experiência, ela restaura vidas, amém? E a nova experiência, ela te faz viver coisas inexplicáveis. E aí você vê Pedro pegando mais peixe do que ele poderia comportar no seu barco. Sabe por quê? Porque tem coisas que você vai viver que ninguém pode explicar, porque você obedeceu uma palavra de Deus. Sabe o que Deus mais quer de nós nesse tempo? Obediência. Porque quando a obediência ela aumenta, o seu processo de santificação também aumenta. A sua santidade ela começa a crescer. Você começa a expandir, você começa a revelar Jesus, porque você obedece a palavra e posteriormente você vai viver de acordo com a vontade de Deus. Obedeça nesse tempo. A sua obediência a Deus vai revelar também a sua obediência a autoridades na sua vida. Ame o Senhor Jesus. Amém? A minha oração nessa tarde é para que você viva uma experiência marcante. Para que a sua vida seja transformada. Dê um boom. Saia do lugar que você está. Corra para viver o que Deus tem para você. No nome de Jesus. Ah, pastor, porque em 2015 eu jejuei carne e desde lá para cá nunca mais, porque não sei. Ah, pastor, em 2000 e não sei quanto eu subi ao monte. Ah, em 2000 não sei quanto eu fiz um propósito de buscar o Senhor de madrugada, porque a fila é menor. Ah, porque faça de novo. Faça de novo. E a gente se coloca em uma condição onde parece que quem vai resolver os nossos problemas é o nosso líder, mas não é. Tire a sua expectativa de que é o seu líder que vai resolver o seu problema. É Jesus. Você precisa agir. Aleluia. No nome de Jesus. Nós não lutamos contra a inconstância, nós não lutamos contra o pecado. Nós lutamos para amar Deus. Porque quando você luta para amar Deus, o resto é resto. Você consegue vencer. Amém? Agora quando você luta contra o pecado, parece que você nunca vence, né? Você vai e vai, depois volta de novo. E aí você passa um mês sem ver pornografia, depois você volta a ver de novo. E aí você passa um mês sem mentir, depois você começa a mentir de novo. E aí você passa 2 meses não fazendo aquilo que é errado. E aí você volta a fazer de novo. Sabe por quê? Porque você lutou sem Deus e você não lutou para amar Deus. Sabe qual é o segredo para que você tenha uma vida de santidade relevante? Você precisa se humilhar. Você precisa orar. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa de Jesus todos os dias. Aleluia. Aleluia. Para quem não estava no acampamento, eu quero citar alguns homens que tiveram uma experiência marcante com Deus. Moisés na sarça ardente, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Deus se revela a Moisés, ele tem uma experiência que muda completamente a história do povo de Israel. Um povo que estava preso, um povo que era escravo, mas por meio de uma revelação, por meio de uma experiência, Deus levanta um homem chamado Moisés, que ele entendeu por meio dessa experiência que Deus tinha uma missão para ele. Você só vai entender a sua missão quando você for vulnerável a uma experiência que vai mudar a sua vida. Você vai ver Jacó que lutou com Deus lá em Gênesis 32. Me dá minha bênção, me dá minha bênção. Eu quero viver uma experiência. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Que o Senhor não passe para o irmão que está do meu lado, eu quero viver. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não abraçar o que Deus tem para você hoje, Ele passa.
Sabe o que aconteceu com Elias? Elias falou assim: ô Senhor, eu queria morrer. Ô Senhor, eu não queria isso. Aí Deus vai e passa. Aí Eliseu recebe a bênção dobrada. Recebe a porção dobrada. Todas as vezes que nós rejeitamos aquilo que Deus nos entregou, todas as vezes que rejeitamos aquilo que Ele quer nos entregar, Ele passa. Não fique se achando que você é a última Coca-Cola de Imperatriz, que você é o último biscoito do pacote. Não, Deus passa, irmãos. Então deseje. A gente se coloca nessa condição de passividade o tempo todo, de que parece que Deus precisa de nós. Não. Ele é a causa não causada, causadora de todas as coisas. Ele é suficiente em si mesmo. Ele não carece da minha adoração, Ele não carece da sua adoração. Agora você precisa adorar a Deus. Você necessita adorar a Deus. Então vigia no nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: vigia. Outro homem que teve uma experiência com Deus, Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E as suas vestes encheu o templo, com duas cobriam as asas o rosto. Enfim, tem uma experiência com Deus. E sabe o que aconteceu com Isaías? Um anjo pega uma brasa, toca nos seus lábios e ele é purificado. E somente depois dessa experiência ele diz: Senhor, eis-me aqui. Você só vai dizer eis-me aqui quando você tiver uma experiência com Deus. Enquanto você estiver carnal, enquanto você estiver aí muito na carne, você não vai conseguir dizer sim para Deus. Pastor, eu estou fazendo porque Deus mandou. Sim ou não? Sempre faça porque Deus mandou e não porque o seu líder mandou. Agora vigia, viu? Saiba discernir qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Existe uma grande diferença. Amém? Faça porque Jesus confirmou no seu coração. Não se mova por necessidade, se mova por propósito. Obedeça a Jesus. E o seu líder é a voz de Deus na sua vida, amém? Aquilo que não for pecado, amém. Agora entenda o tempo, porque a gente às vezes quer viver coisas que Deus até tem para nós, mas é fora do tempo. E tudo que é de Deus, que você vai viver fora do tempo dele, não é de Deus para a sua vida. Pode até ser de Deus, mas se está fora do tempo dele, não é de Deus. Você precisa aprender a discernir. Quem pode dizer amém? Então Isaías, ele teve uma experiência marcante. Aleluia. Quem quer ter uma experiência como Isaías teve? Aleluia. Por isso comece a desejar no nome de Jesus. Comece a desejar a presença. Comece a desejar esse lugar. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei. Diga amém. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Uma experiência genuína é quando você tem uma revelação de quem Deus é, e que essa revelação ela possa alterar alguma coisa na sua vida. Ele fala assim: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, então faz alguma coisa na minha vida, muda a minha vida. Essa é a condição de todos nós. Na verdade, essa deveria ser a condição de todos nós. Senhor, muda algo na minha vida. Aleluia. Você vai ver também, já citei Pedro, Tiago, João e André, mas você vai ver também o apóstolo Paulo, que não era apóstolo ainda, lá em Atos 9. Paulo tem uma revelação de quem Jesus é, e uma voz daquela luz que brilhou sobre o rosto dele, fala: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E ali a vida de Paulo é mudada completamente, porque ele tem uma experiência com Jesus de Nazaré. Aleluia. Você vai ver João também na ilha de Patmos tendo uma experiência genuína. Você vai ver vários homens na Bíblia tendo uma experiência com Deus. E eu quero te motivar nessa tarde a ter essa experiência, a viver essa experiência. Aleluia. Nós cantamos até aquela música do Alessandro, né? Não sei se é do Alessandro, não sei de quem é.
o que João viu, o que Paulo viu. Eu não quero saber o que eles viram, eu quero saber o que você está vendo. Eu quero saber o que o Senhor quer se revelar para mim e como Ele quer se revelar para mim. Conheça o Senhor Jesus. O que o Samuel viu, o que a Thaisa viu. Aleluia. O que você viu. Se você não viu nada ainda, diga assim: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Eu me lembro que quando eu me converti em 2012, já contei essa história para vocês várias vezes. Eu gostava muito de usar tênis branco e eu tinha alguns tênis brancos, né? E aí, quando era para ir para o culto de sábado, eu não ia de tênis branco, porque eu sabia que o piso grosso da igreja ia ralar o meu sapato. Então eu escolhi o tênis que eu ia, porque eu sabia que eu ia viver algo diferente naquele final de semana. Eu sabia que eu ia chegar em casa todo sujo, porque eu ia me derramar aos pés do Senhor, eu ia chorar mesmo, eu ia buscar mesmo, e tá tudo bem. Só que eu não acredito que Deus ele derramou aquela porção só para a minha geração, para a minha época. Eu acredito que tem uma porção hoje sobre a sua vida. Sabe? Eu acredito que Deus tem uma porção para derramar, uma experiência para fazer com que nós possamos vivê-las. Só que o problema é que parece que a gente não deseja esse lugar. Parece que a gente está correndo, sabe? Parece que a gente não quer. E eu sei que você deseja. Por isso eu quero te ajudar a se movimentar nessa tarde. A sair desse lugar que parece ser cômodo e parece ser bom. Mas ir para um lugar que talvez não seja cômodo. Mas eu tenho certeza que as experiências que você vai viver e vai ter, elas vão te ajudar a ser aperfeiçoado nessa caminhada com Deus. Quem pode dizer amém? Existem pessoas que não choram mais na presença, que não conseguem nem chorar. Existem pessoas que não conseguem sentir nada. Parece que entra num culto e sai do mesmo jeito, até pior do que entrou. E o problema não é o louvor, não é a palavra, o problema é a sua fome. Sabe, aonde você centralizou a sua fome e a sua expectativa? Aonde? Adolescentes, essa é a melhor fase para que você viva algumas coisas em Deus. Essa é a melhor fase para que você aprenda versículos bíblicos. Essa é a melhor fase para você participar de todos os acampamentos da igreja, de todos os eventos. Como eu já escutei alguns adolescentes falando. Porque daqui a pouco você não vai ter tempo, você vai estar trabalhando, você vai casar, você vai ter filhos. Não é que a vida vai parar ou mudar, mas a estação ela muda. Você não vai ter tempo só para você. Você vai ter tempo para cuidar de outras coisas também. Você vai estar cuidando da sua empresa, na sua faculdade. Diga amém. Então por isso aproveite. Não fique assim: pastor, não estou com vontade de fazer isso, não estou com vontade de fazer aquilo. Para pensar. Deus é bom com você, como foi bom comigo, mas vocês têm escolas acessíveis, vocês têm acampamentos acessíveis, vocês têm conferências, vocês têm tantas coisas, tem curso, enfim, tantas outras coisas que cooperam para esse crescimento. Mas a minha pergunta é: você quer? Primeira coisa, pare de oscilar. Porque é uma decisão, não é um sentimento. Porque hoje eu não quero, porque hoje eu vou, porque amanhã eu não sei. Seja um homem hoje. Na Bíblia não tem a palavra adolescente. Tem criança e adulto. Criança e homem. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas agora eu sou o quê? Adulto, gente grande, irmãos. Chegou o tempo de parar de beber leite, irmãos, e comer churrasco, e comer carne. Começar a experimentar algumas coisas mais sólidas. Começar a viver experiências que você ainda não viveu. Quando a gente viaja, o que a gente quer fazer mais? Além do entretenimento, experimentar comidas que a gente não experimentou, sim ou não? Pois é. Deus tem alguns pratos para você experimentar. Deus tem algumas porções para você experimentar. Se permita, seja vulnerável. Diga assim: Senhor, qual é o prato de hoje? O que o Senhor tem para fazer hoje? Eu estou aqui. Por isso, para que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida hoje, você precisa abrir mão daquilo que você deseja para você. Porque às vezes o que você deseja é o que eu desejava na minha adolescência. Eu desejava ter um monte de namoradinha, eu desejava ser o carinha, eu desejava ser tantas outras coisas que não convém hoje. Mas o que Deus tinha para mim
Está lá em Efésios 1:4. Deus me escolheu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santo e irrepreensíveis na sua presença. Deus te escolheu para ser santo. Por isso você vai dizer não para o menininho que fica te paquerando na escola. Você vai dizer não para a menininha também. Você vai dizer não para a pornografia. Você vai dizer não para tudo aquilo que possa contaminar o seu corpo, a sua vida, a sua alma. Diga não. E diga assim: Senhor, eu quero experimentar o que o Senhor tem para mim. Quem pode dizer amém? Aleluia. Eu me lembro-me que eu fiz o meu encontro com Deus em 2012. E eu não queria ir para esse encontro de jeito nenhum. Eu tinha 16 anos de idade. Quem tem 16 anos de idade? Levanta a mão aí. E aí, beleza, fui pro encontro. Cheguei no encontro. Na primeira mensagem do encontro, eu de fato tive uma revelação, uma experiência de quem Jesus era. E eu saí daquele encontro totalmente decidido a viver de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, não foi só um sentimento que me moveu. Não foi só um sentimento que me moveu. Porque o sentimento ele pode ser momentâneo. Mas decida, como eu decidi em 2012. E aí, eu me lembro-me que eu via aquela galera toda da intercessão, do apoio, orando em línguas. Eu falava: Senhor, que língua é essa? Eu também quero essa língua. Eu não sabia o que era, eu só sabia que algo me movia para viver aquilo. Eu não fui pesquisar no Google, nem no dicionário. Eu não fui pesquisar em nenhum outro lugar para saber quem Deus era. Eu queria ter uma experiência real. Eu não queria uma informação, eu queria uma experiência. Sabe, eu comecei a mergulhar em Deus, eu comecei a conhecer o Senhor. Eu comecei a me entregar aí. O meu processo de transformação, ele foi muito de repente, mas eu fui construindo algumas coisas com Deus nesse processo. E a história é muito longa, mas eu me lembro que eu saí daquele encontro e eu não orei em línguas. Eu fiquei triste. Eu acho que mais ou menos um ano depois eu fiz novamente o encontro. E aí nesse encontro eu falei assim: Senhor, que eu receba esse dom. E eu me lembro que naquele encontro eu recebi o dom de línguas. E Deus ele fez algo extraordinário na minha vida. E as experiências que eu fui vivendo na igreja, de sair carregado, de quando eu caí em si, eu estava já na minha cama porque os meus amigos me levaram. Sabe, coisas assim que eu falei assim: Senhor, por que a nossa geração não vive? Por que elas não desejam? De palavras que eu recebi lá atrás, que eu estou vivendo hoje. E eu acho que um dos pontos que não nos faz viver tudo isso, além da fome, é porque nós somos muito imediatistas, sim ou não? Deus promete hoje, a gente quer amanhã, a gente não sabe respeitar o processo. Então, no nome de Jesus, viva isso. Sabe, na nossa igreja tinha 2 caixas de som perto do altar. Eu lembro-me que um dia eu entrei na unção, rodei, derrubei a cadeira, a caixa quase caiu por cima de mim. Cadeira bolava, cadeira quebrava e era violento mesmo e tá tudo bem. Mas, irmãos, nós precisamos. Hoje, meu corpo não consegue mais comportar essas pancadas, viu? Mas você ainda consegue, é bem? Eu não tô dizendo que você vai se bater, ou que você vai quebrar uma cadeira, ou que você vai sair... Não, irmãos. Eu tô dizendo que uma fome dentro do seu coração precisa te levar a viver coisas que você não viveu. Amém? Chegar na sua escola e falar assim: cara, eu não sou como todo mundo. Eu não sou todo mundo, então eu vou me comportar diferente. Chegar na sua faculdade e falar assim: cara, eu não sou todo mundo. Por mais que todo mundo caminhe para esse lado, eu sei que Jesus tem um caminho para mim. Porque a Bíblia fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero que você saia desse lugar hoje desafiado a fazer o que você ainda não fez. Eu já vi alguns adolescentes andando descalços. Eu já vi alguns pais reclamando que o filho estava orando demais. Pensa em umas coisas boas quando a gente escuta isso. Meu filho está orando demais, pastor. Vai lá conversar com ele, parece que o menino não está bem. Eu não está bem mesmo não, deixa ele continuar orando. Continue vivendo, continue experimentando, continue desejando em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, a gente precisa de um pouco mais de conhecimento a respeito dos dons espirituais, para que a gente consiga, sabe, experimentar algumas coisas na prática diferente. Um dia eu estava numa reunião e falei assim: quantos aqui já expulsaram um demônio? E aí só a minoria levantou a mão. Eu falei assim: Senhor, que ele ou ela seja acordado de madrugada, porque o vizinho chamou, porque lá tinha um crente para orar para expulsar um demônio. Eu me lembro que quando eu era adolescente,
Eu queria ser exorcista, né? E aí eu não era casado ainda. E aí eu falei assim, rapaz, eu quero ter uma experiência, eu quero expulsar um demônio. E aí eu tinha algumas brechas abertas ainda, né? E eu queria tampar. E aí, beleza, me casei. Eu já tava ungidão, assim, sabe, bem crente. E aí uma irmã falou assim, Enakayama, tem um rapaz que ele era do quartel e lá no quartel ele tá afastado porque 7 homens não seguravam ele. E a gente já sabe, né, meu filho, que esse homem tá endemoniado. E nós vamos visitá-lo, ele já tá há tantos dias sem falar. E aí eu, beleza, irmã Lúcia, a gente vai lá, tá tudo bem. Reunimos um grupo de jovens da minha época e a gente foi orar, pedimos para que o sangue de Jesus nos cobrisse, nos guardasse. E aí quando eu cheguei naquela casa, o homem era muito alto. E era uma sala muito pequena, cabia um sofá e, enfim, uma cozinha muito pequena. Ficamos todo mundo amontoado e esse homem estava sentado, ele não conseguia falar. E aí a irmã Lúcia começou a conversar com esse homem, conversou, mas ele conseguia escutar. Aí ela falou assim, meu filho, agora ora por ele. E aí beleza, peguei nas mãos deles e eu falei assim, Senhor Jesus, eu te apresento a vida do fulano. Quando eu fiz isso, aquele homem endemonia, aquele homem pega as minhas mãos, a minha aliança, eu era bem magrinha, minha aliança voou para um lado. E aí eu falei assim, agora, eu olhei para trás, não tinha como correr, porque a porta estava fechada. E aí um amigo meu sobe em cima do sofá, começa a interceder, o outro vai nos pés, e eu comecei a orar em línguas. Naquele momento aquele homem se transforma, fica parecendo um touro, brabo. Os olhos reviram, fica só aquelas petecas brancas. E eu falei assim, agora nós vamos todo mundo morrer aqui dentro. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, nós conseguimos expulsar aquele homem cai no chão, a gente começa a glorificar o nome do Senhor. E aí, daí por diante foi, várias experiências nessa área. Mas, irmãos, não quero que você tenha uma experiência com um demônio apenas. Não peça isso não. Eu pedi na época, eu me arrependi um pouquinho. Eu quero que você tenha uma experiência com o Espírito Santo. De perdão, de reconciliação, de transformação, de mudança. E se aparecer um demônio, você vai expulsar, diga amém. Amém? Eu vou contar outra rapidinho pra vocês. Eu tava na igreja. Eu não sei se era adoração continental, não lembro. E aí tinha um casal de irmãos que inclusive são pastores hoje em uma das Novas Alianças lá em Marabá. E aí eles estavam numa casa e nessa casa tinha muitos problemas. E eles estavam lá e eles expulsavam o demônio de um e vinham pro outro e vai. E aí ligaram pra gente na igreja e a gente correu pra lá. Chegamos lá, 2 endemoniados, um na sala, outro no quarto. E aí eu corria de um lado, expulsavam aqui, corria do outro, expulsava lá. Irmãos, aqui a gente tem um contato muito distante com as pessoas, né? Mas a igreja de bairro, isso é tudo muito perto, né? Você frita um ovo, o vizinho sabe que você tá comendo ovo. Então assim, esse contato era muito, muito, muito próximo. E diversas vezes, de madrugada, durante o dia, tendo experiências, mas que essas experiências elas fossem libertação para a vida de alguém. Porque não é sobre o demônio que você expulsou, é sobre uma pessoa que está aprisionada e você é esse canal de Deus na vida dela. Agora, você é crente na sua casa e ninguém lembra de você? Você é crente no seu bairro, na sua rua e ninguém sabe que você é crente? Você é a luz para esse mundo. Aleluia! Então não faça como eu. Diga assim, Senhor, eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Sabe? Eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. E eu escutava muito falar que a conferência do clamor começou a aparecer penas de anjo na Bíblia das pessoas. Esqueci o nome. Antônio Cirilo. Pó de ouro na mão. E aí minha mão brilhava, era só suor. E eu, meu Deus, tá brilhando. Nadinha. Era só suor. Mas mesmo na inocência, mas existe uma fome verdadeira em querer viver algumas coisas que eu ainda não tinha vivido. As cruzadas, os evangelismos, sabe? Ver vidas sendo alteradas, transformadas por causa do evangelho. Mas eu me lembro-me que o meu desejo em discipular pessoas era gigantesco. Eu tinha discípulos que eu discipulava 3 vezes por semana. De verdade, segunda, quarta e sexta. Eu tinha tempo. Segunda, quarta e sexta. E sabe, eu acredito que de todas as experiências que eu vivi, com exceção às íntimas com o Espírito Santo, mas com pessoas, a que mais é gratificante é cuidar de vidas e ver vidas sendo transformadas
por causa do Evangelho. Eu quero declarar nessa tarde que você vai ser um discipulador melhor do que eu. Diga amém. Que você vai ser um discipulador melhor do que a sua pastora, do que o seu pastor, melhor do que o seu líder. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus, ele transforma. E você é essa ponte, você é essa pessoa que vai cooperar para a vida de outras pessoas serem transformadas. Quem pode dizer amém? Se levante nesse tempo para discipular a sua casa, para discipular os seus amigos, para ter uma experiência. Seja ela em qual for a área, viva algo diferente nesse tempo, em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé nessa tarde.